Meu nome é Abraão Dantas Farina, sou diretor de operações e iniciei aqui como diretor de tecnologia. Toda a parte digital é minha responsabilidade. Eu tenho por volta de, vamos dizer, 70% da massa operacional, tenho por volta de 145 colaboradores abaixo das minhas 6 áreas distribuídas operacionais. Eu tenho a parte digital, tá, que cuida de toda a parte de tecnologia, toda a parte de storage, armazenamento, automação. Tem a parte de operações de externa, todos os cinegrafistas, iluminadores, operadores de áudio, tudo para fazer a captação na externa e trazer para dentro de casa. Tem a parte de edição, tá, finalização, tanto para jornalismo quanto para a produção, para o artístico. Tem a automação em si, que cuida de toda a parte digital e acompanha os switchers. Nós não temos mais fita. A gente começou a migração iniciada em 2001 e fiz toda a parte de migração do analógico para o digital. A parte de suporte, que tem abaixo de mim também, sistema, PCs, os computadores mesmo das produções, estão sobre minha responsabilidade. Cada área tem seus requisitos, né? Eu tenho parte que só aceita técnicos, eu tenho parte que aceita jornalistas. É um núcleo chamado Web Reporter, basicamente de jornalistas formados e formandos. Gente já mais graduada no mercado e já os caras que saem novo agora da faculdade, querendo oportunidade. Outras áreas, ou seja, eu tenho cinegrafista, o cara tem que ter DRT, ele tem que ter feito uma faculdade específica para isso. O iluminador tem que ter DRT, tem que ter feito um curso, uma faculdade de extensão para esse sentido. Eu comecei com um projeto de TTP, onde eu formava desde estagiário até hoje. O mercado já levou. Eu comecei formando a equipe que eu não tinha, porque na época passada, 2001, não tinha tantas pessoas qualificadas com sistemas operacionais diferentes, que é o que eu costumo trabalhar. Inicialmente, indicação é o QI, que indica, indicação de um ou outro que já estava próximo. Eu, especificamente, trabalho com confiança. Tem uma ótima história aí que muitos já passaram na minha mão. Escolhido para ser superintendente da CNN no Brasil, Rafael Duzzi foi o meu estagiário. A RedeTV já formou muita gente, desde editores, que eu editei também e treinei muitos editores, porque não tinha no mercado. Eu tenho desde motoboy, que virou supervisor de edição, porque ele começou de base, eu dei oportunidade. O contato inicial é meu. Eu, às vezes, escolho e mando para o RH. Mas, para mim, engajamento, proatividade e caráter, que é o início de tudo para mim. Ninguém nasce sabendo. Eu estou aí na tese de ensinar, de criar e de guiar as pessoas. Na sua frente, tem uma pessoa que veio de uma família humilde. Não me deixei abalar pelos não da vida. Eu odeio o não. Eu dificilmente falo o não. Eu não gosto de recebê-lo e também não gosto de pronunciá-lo. Então, eu sou um cara positivista e tem um curso técnico de 2º grau em eletrônica. Eu sou formado em telecomunicações e minha base é eletrônica. Porém, eu não tenho a faculdade. Eu tenho a experiência da vida e vim trabalhando, perseverei. Dos muitos não que me deram, eu engoli e transformei. Eu acho que quando a gente tem um sonho, só depende de nós mesmos. Se você quer, você consegue. Tá? Não só a televisão, nos outros meios também tem, mas a televisão é muito difícil. Porque uma coisa é você chegar, depois outra coisa é se manter. Porque tem muita gente querendo sua posição. Mas eu sou um cara que trabalho, quem me conhece sabe que eu trabalho olhando para frente, eu não olho para o lado. Eu continuo crescendo e criando e abrindo frente. Eu não me preocupo com os maus que estão à minha volta. Tá? Eu confio nos meus anjos. Não pense daqui a 1 mês, 2 meses, não. Pense daqui a 2 anos, 3 anos. Não dá para eu pensar que eu vou chegar no topo se eu não passar por todo um caminho. Pense só positivo e coisas boas, que elas virão. Eu sou nascido na cidade de São João de Meriti,
Nasci em 23 de agosto de 1970, filho de Josafate Farina e Maria José Dantas Farina. Eu era estagiário de uma empresa de telecomunicações chamada IRB, Instituto de Resseguro do Brasil, e lá eu conheci um rapaz que trabalhava na Tecnet, né, o Heraldo. E em dado momento ele foi lá vender o equipamento e essa venda me fez treinar no sistema que era da Tecnet. Era um retrans, sistema de telégrafo, aquele que dava choque de 78 volts na unha. Quando você instalar um telégrafo era bem complicado, porque você não sabia a hora que estava chegando os dados e tomava choque. Então eu mexia com telefonia desde a minha juventude. Em dado momento, esse rapaz ficou sem emprego, bateu na porta lá do IRB, pedindo uma ajuda, porque lá tinha um equipamento que ele dominava, foi o que ele me vendeu para o grupo lá, para a empresa do IRB, que era o Retrans. E como na minha vida nada é por acaso nessa vida, tá? Se alguém pensar, tanto na minha quanto na de vocês, se alguém pensar que é por acaso, eu digo para vocês que não é. Eu ofereci meu tempo de férias para ele, ele se agarrou ali. Após eu cobrir minhas férias, eu consegui estender as férias dele por mais 2, 3 meses para cobrir outros colegas meus. No final da cobertura de férias, a Tecnet chamou ele e tinha mais uma vaga de mais um técnico. E o QI funcionou, porque ele me indicou para essa vaga de técnico. Eu fui fazer a entrevista dia 3 de setembro de 1993. Foi num dia atípico, porque um dia que eles estava o dono, o presidente da empresa, Amilcar D'Alevo, mais uma equipe com um equipamento que ia ser usado à noite, e o equipamento tinha apresentado problema, e a matriz da Tecnet é em São Paulo. Então estavam desesperados, sem saber o que fazer, para poder... Houve um surto elétrico lá e queimou o equipamento. Eu sentado no cantinho lá esperando para fazer a entrevista, vi eles lá desesperados, eu peguei, levantei da cadeira e ofereci a minha ajuda. Eu fui lá e fiz a minha proatividade, que é ajudar. Se tem uma coisa que eu sou bom, eu posso falar para vocês que é isso. Eu vi o equipamento e falei, mas você conhece alguma coisa disso aí? Eu falei, não conheço, mas é eletrônico. Se é eletrônico eu consigo entender. Mas não tem esquema, o esquema está tudo em São Paulo, tal. Eu falei, tudo bem, eu entendo. Deixa eu poder botar a mão que eu consigo resolver. Eles confiaram em mim e me deixaram desmontar o equipamento. Eu, de fato, desmontei o equipamento, avaliei ele, pedi um dinheiro para comprar umas peças, uns diodos, uns transistores. Era um problema técnico de fonte. Eu consegui resolver as placas que eles não conseguiriam resolver de avião, ia ter que gastar, talvez não daria tempo de vir para São Paulo, consertar e depois voltar. Era uma interatividade, e já estava marcado e não daria para alterar. E eu consegui, em 2 horas, resolver tudo, consertar tudo. Depois eu remontei o equipamento e Deus fez que funcionou tudo certinho, tudo bonitinho. Ali eu acho que eu fui contratado. Tá? Naquele mesmo dia eu fui contratado e dali eu vim galgando, entrei como técnico na Tecnet em 93 e fui crescendo, me transformei no bombeiro da empresa, onde tinha focos de incêndio de clientes, eu era usado, porque eu tenho uma dinâmica diferente de tratar. Eu tenho conhecimento técnico, tenho conhecimento de me lidar com as pessoas e eu conseguia solucionar problemas mais rápido que outras pessoas. Com isso, minha vida foi bem complicada porque eu perdi a infância do meu filho. Eu ficava mais fora que dentro de casa. Com isso, eu cresci. Chegou um momento que a empresa me convidou para vir para São Paulo. Eu não pude aceitar, porque na época as condições era vir com o mesmo salário do Rio de Janeiro. E salário do Rio de Janeiro é diferente do salário de São Paulo. Você ganhava menos no Rio de Janeiro, a vida aqui é mais cara. Então, com isso, você
fez eu dar a negativa para a empresa e indicar quem me indicou. Olha, eu não posso atender vocês porque eu sou casado, tenho filho e tal, mas o Heraldo está aí, ele pode vir para São Paulo e trabalhar no formato que vocês desejam. E o Heraldo veio no meu lugar, tal, cresceu, chegou a superintendente da televisão, a Tecnet comprou, ou seja, formou a televisão, ganhou a liberação para poder usar o canal. E o Heraldo, que estava aqui mais próximo, foi escolhido superintendente. Eu vim para São Paulo para digitalizar a empresa. A filial do Rio de Janeiro era mais tecnológica que a matriz de São Paulo, porque eu com pouco dinheiro fazia muito. O computador é para isso, para facilitar a vida, não dificultar. Então eu usava o computador para fazer as coisas da automação. Então a filial era mais automatizada que a própria matriz. Chegou um dado momento e falou, pô, vai para São Paulo e desenvolve isso que se desenvolveu aqui, lá para a gente. Montei a parte digitalizada da emissora. Eu cheguei aqui, a Milker me deu um iMac. Toda a empresa foi digitalizada e transformada na era digital de um Mac G3 500 que eu tenho guardado hoje aí no Museu da RTV, que foi o início de tudo. A vida é bem disso. Em todo momento ruim tem o lado bom, basta procurar. Meu nome não é Abraão à toa. Eu tenho muita fé. Eu tenho mais amigos que colaboradores. Tento ser um líder. Tá? Esse é meu foco. Não quero ser chefe, não quero que me reconheçam de outra forma. Eu quero ser líder, quero ser um amigo, quero ser um parceiro. Que resume o que é o universo Rede TV, que nesses 20 anos foi uma conquista, foi um crescimento para a empresa e para muitos profissionais aqui dentro. Completando 20 anos, nós estamos entrando em outro marco e mudando um pouco o foco para gerador de conteúdo digital. Então, porque o mundo é digital, a Rede TV até, por ser digital antes de todo mundo, demorou um pouco a entrar nesse universo online, mas agora a gente entrou com a cabeça e estamos mergulhando. Então, acho que o que eu posso falar para a gente é que a gente toda hora se recria. Vamos falar assim que a Rede TV é uma fênix. Eu encaro ela como uma fênix, toda hora ela se recria. E para isso eu levo na minha vida também. Toda hora eu tento me recriar, me ver o meu caminho, ver a minha trajetória, aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Eu acho que todo mundo, se fizer isso dia a dia, a gente vai ter profissionais diferentes, a gente vai ter pessoas diferentes e vamos falar assim, pessoas mais felizes, né?